Capítulo 08. Meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. No capítulo anterior, escrevi sobre a necessidade de fechar o espaço entre quem realmente somos e a imagem que apresentamos para o mundo. Quando somos capazes de fazer isso, podemos dar os passos para liberar a energia necessária para sermos o eu ideal, modelado conforme alguns grandes nomes da história mundial, como Gandhi ou Joana d'Arc. Como disse, uma das chaves para quebrar o hábito de ser você mesmo é trabalhar para ser mais observador e quer isso implique ser mais metacognitivo, monitorar seus pensamentos, adotar a calma ou focar mais atenção em seus comportamentos e em como os elementos de seu ambiente podem desencadear respostas emocionais. Assim, a grande pergunta aqui é: como você faz tudo isso? Em outras palavras, como você se torna mais observador, rompe seus vínculos emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e fecha a lacuna? A resposta é simples: e meditação. Você deve ter notado que até este ponto do livro tenho provocado com breves alusões à meditação como método para quebrar o hábito de ser você mesmo e começar a criar uma nova vida como seu eu ideal. Disse que as informações nas partes I e segunda deste livro iriam prepará-lo para entender o que estará fazendo quando aplicar as etapas de meditação que praticará na parte terceiro. Agora é hora de explicar o funcionamento do processo a que me refiro como meditação. Quando utilizo o termo meditação, pode vir à mente a imagem de uma pessoa sentada com as pernas cruzadas na frente de um altar em casa, um yogi barbudo de túnica sentado em uma caverna isolada nos Himalaias ou alguma outra visão. Esse indivíduo pode ser uma representação do que você entende como meio de ficar quieto, esvaziar a mente, focar toda a atenção em um pensamento ou se engajar em qualquer uma das outras variações da prática de meditação. Existem muitas técnicas meditativas, mas neste livro meu desejo é ajudar a produzir o benefício mais esperado da meditação e a capacidade de acessar e entrar no sistema operacional da mente subconsciente, de modo que você mude de simplesmente ser você e seus pensamentos, convicções, ações e emoções para observar essas coisas e então, quando estiver lá, reprogramar subconscientemente seu cérebro e seu corpo para uma nova mente. Quando você sai da produção inconsciente de pensamentos, convicções, ações e emoções e assume o controle mediante a aplicação consciente de sua vontade, pode soltar as correntes de ser seu antigo eu para se tornar um novo eu. Como você chega ao ponto em que é capaz de acessar esse sistema operacional e trazer o inconsciente à consciência é o tópico que cobriremos no restante deste livro. Uma definição de meditação: familiarizar-se com o eu. Na língua tibetana, meditar significa o familiarizar-se com. Assim sendo, utilizo o termo meditação como sinônimo para autoobservação, bem como autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo observando-a. Mais uma vez, o momento-chave para fazer qualquer mudança é deixar de simplesmente ser tal coisa para observá-la. Outro modo de pensar nessa transição é que se trata de passar de agente para agente o observador. Uma analogia fácil que posso utilizar é a de que quando atletas ou artistas e jogadores de golfe, esquiadores, nadadores, dançarinos, cantores ou atores desejam mudar algo em sua técnica, a maioria dos treinadores faz com que assistam a vídeos deles mesmos. Como você pode mudar de um antigo modo operacional para um novo a menos que possa ver como são o antigo e o novo? É a mesma coisa com o seu antigo eu e o novo. Como você pode parar de fazer as coisas de um jeito sem saber como é esse jeito? Frequentemente utilizo o termo ou desaprender ou para descrever essa fase da mudança. O processo de se familiarizar com o eu funciona em duas vias, e você precisa ouvir o antigo e o novo eu.
Você tem de se observar de maneira muito precisa e vigilante, como descrevi, que não permita que algum pensamento, emoção ou comportamento inconsciente passe despercebido. Como você tem o equipamento para fazer isso graças ao tamanho de seu lobo frontal, pode-se examinar e decidir o que deseja mudar a fim de ter melhor desempenho na vida. Decida parar de ser o antigo você. Quando consegue ficar consciente dos aspectos inconscientes do antigo eu, a que está acostumado, enraizado no sistema operacional do subconsciente, você começa o processo de mudar qualquer coisa em si. Que passos você normalmente dá quando resolve seriamente fazer algo diferente? Você se isola de seu mundo externo por um período suficiente para pensar sobre o que fazer e não fazer. Começa a ficar ciente de muitos aspectos do antigo eu e começa a planejar um curso de ação relacionado ao novo eu. Por exemplo, se você quer ficar feliz, o primeiro passo é parar de ser infeliz e isto é, parar de pensar os pensamentos que o fazem infeliz e parar de sentir as emoções de dor, tristeza e amargura. Se deseja ficar rico, provavelmente decidirá parar de fazer as coisas que o deixam pobre. Se quer ser saudável, terá que parar com um estilo de vida insalubre. Esses exemplos servem para mostrar que primeiro você tem de tomar a decisão de parar de ser o antigo você em tal medida que abra espaço para uma nova personalidade de pensar, agir e fazer. Portanto, se elimina os estímulos de seu mundo exterior, fechando os olhos e ficando quieto, diminuindo o input sensorial, colocando o corpo em estado de tranquilidade, e não mais enfoca o tempo linear, você pode ficar ciente unicamente de como está pensando e sentindo. E, se começa a prestar atenção a seus estados inconscientes de mente e corpo e fica familiarizado com os seus programas automáticos inconscientes até eles se tornarem conscientes, você está meditando? A resposta é sim. Conhecer a si mesmo ou é meditar? Se não está mais sendo aquela antiga personalidade e em vez disso está notando diferentes aspectos dela, você não concordaria que você é a consciência observando os programas da antiga identidade? Em outras palavras, se você observa conscientemente o antigo eu, não está mais sendo o antigo eu. Quando você deixa de ser desinformado para ficar informado, começa a objetivar sua mente subjetiva. Ou seja, ao prestar atenção ao velho hábito de ser você, sua participação consciente começa a separá-lo daqueles programas inconscientes e a lhe dar maior controle sobre eles. A propósito, se você tem sucesso em restringir conscientemente esses estados rotineiros de mente e corpo, então as células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam juntas. Ao podar o hardware neurológico do antigo eu, você também não mais sinaliza os mesmos genes de modos idênticos. Você está quebrando o hábito de ser você. Contemple uma nova e maior expressão do eu. Agora, vamos dar mais um passo. Você há de concordar que, quando fica familiarizado com o antigo eu a ponto de nenhum pensamento, nenhum comportamento e nenhum sentimento fazê-lo cair inconscientemente nos padrões anteriores, seria uma boa ideia começar a se familiarizar com o novo eu. Assim sendo, você pode se perguntar qual é uma maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Se você ativar o lobo frontal e contemplar esses aspectos do eu, começará a fazer seu cérebro funcionar de modo diferente do antigo eu. Quando o lobo frontal, o CEO, cogita essa nova questão, examina o panorama do restante do cérebro e combina homogeneamente todos os seus conhecimentos e experiências armazenados em um novo modelo de pensamento. Isso ajuda a criar uma representação interna para você começar a enfocar. Esse processo de contemplação constrói novas redes neurológicas. Quando você pondera sobre a questão fundamental anterior, seus
Neurônios começam a disparar e se conectar em novas sequências, padrões e combinações porque você está pensando de forma diferente. E, sempre que faz seu cérebro funcionar de forma diferente, você muda sua mente. Ao planejar suas ações, especular sobre novas possibilidades, invocar modos inovadores de ser e sonhar com novos estados de corpo e mente. Haverá um momento em que o lobo frontal ligará e baixará o volume dos três grandes. Quando isso ocorre, o CS, pensamento, CS, que você está pensando se torna, CM, uma experiência interna, você instala novos programas de software e hardware em seu sistema nervoso e parece que a experiência de ser seu novo eu já foi realizada no cérebro. E, se você repetir esse processo todos os dias, seu ideal se tornará um estado mental familiar. Há mais um ponto aqui. Se você se ocupa tão bem do pensamento que está enfocando que este literalmente se torna uma experiência, o produto final é uma emoção. Uma vez que essa emoção é criada, você começa a se sentir o novo ideal, e o novo sentimento começa a se tornar familiar. Lembre-se de que, quando seu corpo começa a responder como se a experiência já fosse uma realidade presente, você sinaliza seus genes de novas maneiras e seu corpo começa a mudar antes do evento físico em sua vida. Você fica à frente do tempo e, mais importante, migra para um novo estado de ser e mente e corpo trabalhando juntos. E, se você repete esse processo constantemente, este estado de ser também se torna familiar. Se você consegue manter o estado modificado de corpo e mente, independentemente do ambiente externo, das necessidades emocionais do corpo e maior que o tempo, deve surgir algo diferente no seu mundo. Essa é a lei quântica. Vamos resumir. De acordo com o nosso modelo de meditação, tudo o que você tem de fazer é se lembrar de quem não quer mais ser ou até isso ficar tão familiar que você conheça seu antigo eu e os pensamentos, comportamentos e emoções conectados ao antigo eu que você quer mudar. Em tal medida que eu não dispare o eu desconecte-o antigamente não. Mas sinalize os mesmos genes das mesmas maneiras. A seguir você contempla repetidamente quem você quer ser. Como resultado, dispara e conecta novos níveis mentais, para os quais condicionará o corpo emocional e geneticamente até que se tornem familiares e uma segunda natureza. Isso é mudança. Uma segunda definição de meditação, cultivar o eu. Além do significado em tibetano, meditar ou em sânscrito significa cultivar o eu. Gosto especialmente dessa definição por causa das possibilidades metafóricas que oferece de, por exemplo, jardinagem ou agricultura. Quando você cultiva o solo, pega uma camada de terra compactada que ficou inculta por um tempo e a revolve com uma pá ou outro implemento. Expõe terra e nutrientes novos, facilitando a germinação das sementes e o enraizamento dos brotinhos. O cultivo ainda pode exigir que você remova plantas da temporada anterior, cuide das ervas daninhas que passaram despercebidas e retire quaisquer pedras que surjam na superfície pelo peneiramento natural. Nessa metáfora, as plantas da última temporada podem representar suas criações passadas derivadas de pensamentos, ações ou emoções que definem o antigo eu familiar. As ervas daninhas podem significar atitudes, crenças ou percepções de longa data sobre você mesmo que subconscientemente minam seus esforços e que você não tinha notado, porque estava muito distraído com outras coisas. E as pedras podem simbolizar suas várias camadas de bloqueios ou limitações pessoais, que naturalmente vêm à superfície com o tempo e bloqueiam seu crescimento. Tudo isso precisa ser tratado para que você possa plantar um novo jardim em sua mente. Do contrário, se você plantasse um novo jardim ou lavoura sem preparação adequada, obteria poucos frutos.
Minha esperança é que a essa altura você entenda que é impossível criar qualquer novo futuro quando você está enraizado em seu passado. Você deve limpar os antigos vestígios dos jardins da mente o antes de poder cultivar um novo eu, plantando as sementes de novos pensamentos, comportamentos e emoções que criam uma nova vida. O outro elemento-chave é assegurar que isso não ocorra ao acaso, e não. Estamos falando de plantas em ambiente selvagem, que espalham sementes de qualquer jeito pelo solo, com porcentagem diminuta de eventualmente frutificar. Pelo contrário, cultivar exige a tomada de decisões conscientes de quando arar o solo, quando plantar, o que plantar. Como cada uma das espécies plantadas conviverá em harmonia com as outras, o quanto misturar de água e fertilizantes, etc. Planejamento e preparação são essenciais para o sucesso da iniciativa. Requerem nossa atenção cuidadosa ou diária. De modo semelhante, quando falamos em cultivar um interesse por um tema específico, significa pesquisar detidamente aquela área de interesse. Além disso, uma pessoa cultivada é alguém que escolheu cuidadosamente ao que se expor e que acumulou amplo conhecimento e experiência. Novamente, nada disso é feito num capricho e pouca coisa é deixada ao acaso. Quando você cultiva algo, busca ficar no controle. E isso é requerido. Quando você muda alguma parte do seu eu, em vez de permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente, você intervém e dá passos conscientes para reduzir a probabilidade de fracasso. O propósito por trás de todo esse esforço é colher uma safra. Quando cultiva uma nova personalidade na meditação, a produção abundante que você busca é uma nova realidade. Criar uma nova mente é como cultivar um jardim. As manifestações que você produz a partir do jardim de sua mente são como as colheitas extraídas do solo. Vigie direito. O processo meditativo para a mudança de migrar do inconsciente para o consciente. Para resumir o processo meditativo, você tem de quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu, perder a cabeça e criar uma nova mente, podar as conexões sinápticas e nutrir novas, desmemorizar emoções passadas e recondicionar o corpo para uma nova mente, novas emoções, liberar o passado e criar um novo futuro. Modelo biológico da mudança. Veja a imagem na tela. Figura 8a. O modelo biológico da mudança envolve transformar o passado familiar em um novo futuro. Vamos examinar mais detalhadamente alguns elementos desse processo. Obviamente, para não deixar que algum pensamento ou sentimento que você não quer experimentar passe sem verificação, é preciso desenvolver habilidades poderosas de observação e foco. Nós humanos temos uma capacidade limitada de enfocar e absorver inputs, e mais podemos ser muito melhores nisso do que normalmente somos em nosso estado mais inconsciente. Para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso ser sábio na seleção de um traço, inclinação ou característica e enfocar a atenção nesse único aspecto do antigo e o que você quer mudar. Por exemplo, você poderia começar perguntando a si mesmo: quando sinto raiva, quais são meus padrões de pensamento? O que digo para os outros e para mim? Como eu ajo? Que outras emoções brotam da minha raiva? Qual a sensação da raiva em meu corpo? Como posso ficar consciente do que desencadeia a minha raiva e como posso mudar minha reação? O processo de mudança exige primeiro desaprender e depois aprender. Este último é uma função dos disparos e conexões no cérebro. O primeiro significa que os circuitos estão podados. Quando você para de pensar do mesmo modo, quando inibe seus hábitos e interrompe os vícios emocionais, o antigo eu começa a ser neurologicamente podado. E, se todas as conexões entre células nervosas constituem uma memória,
quando esses circuitos são desmantelados, as memórias do antigo eu se vão com eles. Quando você pensa em sua vida anterior e em quem costumava ser, é como se fosse outra vida. Onde essas memórias estão armazenadas agora? Elas são doadas à alma como sabedoria. Quando os pensamentos e sentimentos que costumavam sinalizar o corpo são interrompidos por nossos esforços conscientes, a energia liberada dessas emoções limitadas é lançada no campo. Aí você tem a energia para projetar e criar um novo destino. Quando utilizamos a meditação como um meio de mudança, quando ficamos conscientes e atentos, familiarizados com e dispostos a fazer o que é necessário para erradicar um traço indesejado e cultivar um desejado, estamos fazendo o que os místicos fazem há séculos. Embora eu adote uma abordagem claramente biológica para mudança, os místicos fazem a mesma coisa. Apenas utilizam uma terminologia diferente para descrever o processo. O resultado final é o mesmo, de romper o vício no corpo, no ambiente e no tempo. Só conseguimos mudar quando fazemos essa separação. Só quando pensamos maior que os três grandes conseguimos viver de forma verdadeiramente independente deles e restabelecer o domínio sobre como pensamos e sentimos no dia a dia. Durante muito tempo, rodamos programas inconscientes que nos controlavam. A meditação nos permite retomar o controle. Consciência é primordial e reconhecer quando e como essas respostas programadas assumem o controle é essencial. Quando você migra do inconsciente para o consciente, começa a fechar a lacuna entre como você parece e quem você é. As ondas do seu futuro. Como o conhecimento é, conforme vimos, o precursor da experiência, ter um entendimento básico do que acontece no cérebro durante a meditação será útil quando você começar a aprender e experimentar o processo meditativo que virá em seguida na parte terceira. Você provavelmente sabe que o cérebro é de natureza eletroquímica. Quando as células nervosas disparam, trocam elementos carregados que então produzem campos eletromagnéticos. Como a atividade elétrica diversificada do cérebro pode ser medida, esses efeitos podem fornecer informações importantes sobre o que estamos pensando, sentindo, aprendendo, sonhando e criando e como estamos processando informações. A tecnologia mais comum utilizada pelos cientistas para registrar a atividade elétrica cambiante do cérebro é o eletroencefalograma. EEG. As pesquisas descobriram uma ampla faixa de frequência de ondas cerebrais em humanos, desde os níveis muito baixos de atividade verificados no sono profundo, ondas delta, o estado crepuscular entre o sono profundo e o despertar, ondas teta, o estado criativo e imaginativo. Alfa, as frequências mais altas durante o pensamento consciente, ondas beta, e até as mais altas frequências registradas, ondas gama, vistas em estados elevados de consciência. 23. Para ajudá-lo a entender melhor sua jornada na meditação, vou dar uma visão geral de como cada um desses estados se relaciona a você. Quando souber o que são esses domínios, você ficará mais apto a saber quando está no estado de onda cerebral em que o ego tenta em vão mudar o ego, Deus. Sabe, eu estive lá, e quando está no estado de onda cerebral que é o solo fértil da verdadeira mudança. À medida que as crianças crescem, as frequências predominantes em seus cérebros progridem de delta para teta, alfa e depois beta. Nosso trabalho na meditação é ficar como uma criança, migrando de beta para alfa, teta e para os peritos ou místicos, ou delta. Portanto, entender a progressão da mudança das ondas cerebrais durante o desenvolvimento humano pode ajudar a desmistificar o processo da meditação. Desenvolvimento das ondas cerebrais em crianças. Da mente subconsciente a consciente. Delta. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano
Funciona essencialmente nos níveis de ondas cerebrais mais baixos, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Essa faixa da atividade eletromagnética é conhecida por ondas delta. Os adultos em sono profundo estão em delta. Isso explica por que um recém-nascido não consegue permanecer acordado por mais de alguns minutos de cada vez, e porque, mesmo com os olhos abertos, os bebezinhos podem estar adormecidos. Quando bebês com 1 ano de idade estão acordados, ainda estão essencialmente em delta, pois operam principalmente a partir do subconsciente. As informações do mundo exterior entram em seus cérebros com pouca edição, raciocínio crítico ou julgamento. O cérebro pensante, o neocórtex ou a mente consciente, opera em níveis muito baixos nesse ponto. Teta. Dos 2 aos 5 ou 6 anos de idade, uma criança começa a demonstrar padrões de EEG ligeiramente mais altos. Essas frequências de ondas teta medem de 4 a 8 ciclos por segundo. As crianças que operam em teta tendem a ficar em um estado similar ao transe e estão essencialmente conectadas ao seu mundo interior. Vivem no abstrato e no reino da imaginação e exibem poucas nuances de raciocínio crítico, racional. Assim sendo, crianças nessa faixa etária provavelmente aceitarão o que lhes é contado. PS, o Papai Noel existe. Nesse estágio, frases como as seguintes têm um impacto enorme: e meninos grandes não choram. Meninas devem ser vistas e não ouvidas. Sua irmã é mais inteligente que você. Se você ficar com frio, apanhará um resfriado. Afirmações desse tipo vão diretamente para a mente subconsciente, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são o terreno do subconsciente. Sugestão. Alfa. Entre os 5 e os 8 anos de idade, as ondas cerebrais se alteram novamente, até uma frequência alfa, 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a se formar nesse ponto do desenvolvimento infantil. As crianças começam a interpretar e tirar conclusões sobre as leis da vida externa. Ao mesmo tempo, o mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. As crianças dessa faixa etária normalmente têm um pé em ambos os mundos. É por isso que fingem tão bem. Por exemplo, você pode pedir a uma criança para fingir que é um golfinho no mar, um floco de neve ao vento ou um super-herói chegando para um resgate, e horas depois ela ainda está na pele do personagem. Peça a um adulto fazer o mesmo, e bem, você já sabe a resposta. Beta. Dos 8 aos 12 anos e daí em diante, a atividade cerebral aumenta até frequências ainda mais altas. Algo acima de 13 ciclos por segundo em crianças é a fronteira para as ondas beta. O estado beta sobe em graus variados daí até a idade adulta, e representa o raciocínio analítico consciente. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e a inconsciente geralmente se fecha. O estado beta é na verdade dividido em ondas beta de baixa, média e alta frequências. À medida que as crianças avançam para a adolescência, tendem a mudar de beta de frequência baixa para as frequências média e alta, como visto na maior parte dos adultos. Desenvolvimento das ondas cerebrais. Veja a imagem na tela. Figura 8b. A progressão do desenvolvimento das ondas cerebrais, de delta na infância a beta na idade adulta. Veja a diferença nas 3 faixas de beta. No estado beta de alta frequência pode ter o dobro da frequência do beta de média frequência. Estados de ondas cerebrais em adultos. O panorama geral. Beta. Enquanto lê este capítulo, o mais provável é que você esteja no estado desperto cotidiano da atividade de ondas cerebrais beta. Seu
Cérebro está processando dados sensoriais e tentando criar significado entre seus mundos exterior e interior, enquanto está absorto no material deste livro. Você pode sentir o peso de seu corpo em seu assento, pode ouvir música ao fundo, pode olhar em volta e através da janela. Todos esses dados estão sendo processados por seu neocórtex pensante alfa. Agora, digamos que você feche os olhos. 80% de nossas informações sensoriais derivam da visão e tente examinar seu interior. Como você reduziu grandemente a entrada de dados sensoriais do ambiente, menos informações estão entrando em seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais naturalmente desaceleram no estado alfa. Você relaxa. Fica menos preocupado com os elementos em seu mundo externo. E o mundo interno começa a consumir sua atenção. Você tende a pensar e analisar menos. Em alfa, o cérebro está em um estado meditativo leve. Quando você praticar a meditação na parte terceiro, atingirá um estado alfa ainda mais profundo. No dia a dia, seu cérebro entra em alfa sem muito esforço de sua parte. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo em uma palestra. Geralmente seu cérebro está operando em beta baixo ou médio. Você está escutando a mensagem e analisando os conceitos apresentados. Quando ouviu o suficiente ou gostou de algo particularmente interessante que se aplica a você, naturalmente faz uma pausa e seu cérebro desliza para alfa. Você faz isso porque a informação está sendo consolidada em sua massa cinzenta. E, enquanto você olha fixamente para o espaço, está cuidando de seus pensamentos e tornando-os mais reais do que o mundo externo. No momento em que isso ocorre, seu lobo frontal está conectando essas informações à sua arquitetura cerebral e, como mágica, você consegue lembrar o que acabou de aprender. Teta. Em adultos, as ondas teta emergem no estado crepuscular ou lúcido, durante o qual algumas pessoas se encontram semi-despertas e semi-adormecidas. A mente consciente está desperta, enquanto o corpo de certa forma está adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue acessar a mente subconsciente. Em teta somos mais programáveis porque não há nenhum véu entre as mentes consciente e subconsciente. Delta. Para a maioria de nós, as ondas delta representam um sono profundo. Nesse domínio há muito pouca atenção consciente, e o corpo está se recuperando. Como esse panorama geral demonstra, quando migramos para estados de ondas cerebrais mais lentas, vamos mais fundo no mundo interior da mente subconsciente. O inverso também é válido. Ao migramos para estados de ondas cerebrais mais altas, ficamos mais conscientes e atentos ao mundo externo. Com a prática repetida, esses terrenos da mente começam a ficar familiares. A exemplo de qualquer outra coisa em que persiste, você se dará conta de como é cada padrão de onda cerebral. Saberá quando estiver analisando ou pensando exageradamente em beta, ou observará quando não estiver presente porque está oscilando das emoções do passado à tentativa de antecipar um futuro conhecido. Também perceberá quando estiver em alfa ou teta, pois sentirá a coerência. Com o tempo, saberá quando está aí. Quando não está. Ondas cerebrais. Veja a imagem na tela. Figura 8c. Uma comparação dos diferentes padrões de ondas cerebrais em adultos. Gama, as ondas cerebrais mais rápidas de todas. As ondas gama, de 40 a 100 Hz, são a frequência de ondas cerebrais mais rápidas já documentadas. As ondas gama são mais comprimidas e têm menor amplitude comparadas aos outros 4 tipos de ondas cerebrais que discuti. Por isso, embora seus ciclos por segundo sejam similares a beta de alta frequência, não há uma correlação exata entre elas.
Apresentar grande quantidade de atividade gama coerente no cérebro de modo geral está ligado a estados mentais elevados, como felicidade, compaixão e até consciência aumentada, o que geralmente acarreta melhor formação de memória. Este é um estado ampliado de consciência que as pessoas tendem a descrever como experiência transcendente ou de pico. Para os nossos propósitos, pense em gama como o efeito colateral de uma mudança na consciência. 3 níveis de onda beta governam nossas horas de vigília. Visto que passamos a maior parte do período de vigília consciente com nossa atenção no ambiente externo e funcionando em beta, vamos falar sobre os 3 níveis desse padrão de onda cerebral. 24 Esse entendimento facilitará a migração de beta para alfa e enfim para teta no estado meditativo. 1. Beta de baixa frequência é definido como a faixa de atenção interessada, relaxada, de 13 a 15 Hz ciclos por segundo. Se você está desfrutando a leitura de um livro e tem familiaridade com o assunto, seu cérebro provavelmente estará disparando em beta baixo, pois você está prestando um certo grau de atenção sem qualquer vigilância. 2. Beta de média frequência é produzido durante a atenção concentrada em estímulos externos sustentados. Aprender é um bom exemplo. Se eu fosse testá-lo sobre o que você leu enquanto desfrutava daquele livro em beta baixo, você teria de se avivar um pouco, e consequentemente haveria mais atividade do neocórtex, tal como o pensamento analítico. Beta médio opera entre 16 e 22 Hz. As frequências em beta médio e até beta baixo em certa extensão refletem nosso pensamento consciente ou racional e nosso estado alerta. São o resultado do neocórtex captando os estímulos do ambiente por meio de todos os nossos sentidos e reunindo as informações em um pacote para criar um nível mental. Como você pode imaginar, com esse foco no que estamos vendo, ouvindo, provando, sentindo ou cheirando, surge uma grande dose de complexidade e atividade no interior do cérebro para gerar esse nível de estimulação. 3. Beta de alta frequência é caracterizado por qualquer padrão de onda cerebral de 22 a 50 Hz. Padrões de beta alto são observados durante situações estressantes em que as substâncias químicas nocivas de sobrevivência são produzidas no corpo. Manter esse foco sustentado em tal estado de grande excitação não é o tipo de atenção focada que usamos para aprender, criar, sonhar, resolver problemas ou mesmo curar. Na realidade, poderíamos dizer que o cérebro em beta alto está operando numa concentração focada excessiva. A mente está excitada demais e o corpo estimulado demais para estarem em qualquer aparência de ordem. Por enquanto saiba que, quando está em beta alto, você talvez esteja focando demasiadamente em algo, e é difícil de parar isso. Beta alto, de mecanismo de sobrevivência de curto prazo, fonte de estresse e desequilíbrio a longo prazo. As emergências sempre criam uma necessidade considerável de aumento da atividade elétrica no cérebro. A natureza nos dotou da reação lutar ou fugir, que ajuda a focar rapidamente em situações potencialmente perigosas. A forte excitação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático leva a uma mudança drástica nos estados fisiológicos. Nossa percepção, comportamentos, atitudes e emoções são alterados. Esse tipo de atenção é muito diferente da que normalmente utilizamos. Ela nos faz agir como um animal acelerado com um grande banco de memória. As escalas de atenção se voltam para o ambiente externo, provocando um estado mental excessivamente focado. Ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem as ondas beta de alta frequência predominar durante as crises. A curto prazo, isso é muito útil a todos os organismos. Não há nada de
Errado com essa faixa de atenção estreita e excessivamente focada. Nós fazemos o serviço, pois ela nos concede a habilidade de realizar muitas coisas. No entanto, se continuamos no modo de emergência ou por muito tempo, beta alto nos desequilibra, pois mantê-lo exige uma imensa quantidade de energia, e porque esse é o padrão cerebral mais reativo, instável e volátil de todos. Quando o beta alto torna-se crônico e descontrolado, o cérebro é drenado além da faixa saudável. Infelizmente, beta alto é terrivelmente utilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos, estamos insones ou cronicamente fatigados, ansiosos ou deprimidos, e empurrando com força em todas as direções para sermos todo-poderosos ou nos agarrando desesperadamente a nossa dor para sentirmos totalmente impotentes, competindo para ir em frente ou vitimizados por nossas circunstâncias. Beta alto contínuo deixa nosso cérebro em desordem. Para colocar isso em perspectiva, pense no funcionamento normal do cérebro como parte do sistema nervoso central, que controla e coordena todos os outros sistemas do corpo e mantém seus batimentos cardíacos. Digere seus alimentos, regula seu sistema imune, mantém sua taxa respiratória, equilibra seus hormônios, controla seu metabolismo e elimina dejetos, para citar algumas funções. Contanto que a mente esteja coerente e em ordem, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo via medula espinhal produzem sinais sincronizados para um corpo equilibrado e saudável. Muitas pessoas, no entanto, passam suas horas de vigília em estado beta alto sustentado. Para elas tudo é uma emergência. O cérebro fica constantemente em um ciclo muito rápido, o que penaliza todo o sistema. Viver nessa margem estreita de ondas cerebrais é como dirigir um carro engatado em primeira marcha, ao mesmo tempo pisando no acelerador. Essas pessoas o conduzem suas vidas sem sequer parar para considerar uma troca de marcha para outros estados cerebrais. A repetição contínua de pensamentos baseados na sobrevivência cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressão, insegurança e frustração, entre outros. As pessoas ficam tão presas nessas emoções intoxicantes que tentam analisar seus problemas de dentro desses sentimentos familiares, o que só perpetua mais sentimentos excessivamente focados na sobrevivência. Lembre também que podemos acionar a resposta de estresse unicamente pelo pensamento e o modo como pensamos reforça o próprio estado do cérebro e do corpo, o que então nos faz pensar do mesmo modo e o ciclo continua. É a serpente comendo sua cauda. Beta alto de longo prazo produz um coquetel insalubre de substâncias químicas de estresse, que podem desequilibrar o cérebro como uma orquestra sinfônica desafinada. Partes do cérebro podem parar de se coordenar efetivamente com outras áreas, regiões inteiras trabalham separadamente e em oposição. Como uma casa dividida ao meio, o cérebro não mais se comunica de modo holístico e organizado. Quando as substâncias químicas estressantes forçam o cérebro pensante e neocórtex a ficar mais segregado, podemos operar como uma pessoa com desordem de múltipla personalidade, pois experimentamos todas as personalidades ao mesmo tempo, em vez de uma de cada vez. Claro que, quando sinais desordenados e incoerentes do cérebro retransmitem mensagens eletroquímicas misturadas e erráticas através do sistema nervoso central para o restante dos sistemas fisiológicos, isso desequilibra o corpo, perturbando sua homeostase ou seu equilíbrio, e preparando o terreno para enfermidades. Se vivemos nesse modo altamente estressante de função cerebral caótica por períodos estendidos, o coração é impactado, levando a arritmias ou pressão alta, a digestão começa a apresentar problemas. Indigestão, refluxo e sintomas relacionados, e a função imunológica
Enfraquece, resultando em resfriados, alergias, câncer, artrite reumatoide, etc. Todas essas consequências derivam de um sistema nervoso desequilibrado, operando de forma incoerente devido à ação de substâncias químicas estressantes e ondas cerebrais de beta alto, reafirmando o mundo exterior como a única realidade. Beta alto de longo prazo dificulta o foco no eu interior. O estresse que estou discutindo é um produto de nosso vício nos três grandes. O problema não é estarmos conscientes e atentos, mas sim nosso foco em beta alto estar quase que exclusivamente em nosso ambiente. Pessoas, coisas, locais, nossas partes e funções corporais, se estou com fome, sou fraco demais, quero um nariz melhor, estou gorda. Comparada a ela, e no tempo, escorra. O relógio está andando. Em beta alto, o mundo exterior parece mais real do que o interior. Nossas atenção e percepção conscientes enfocam primariamente todas as coisas que constituem o ambiente externo. Assim, nos identificamos mais prontamente com os elementos materiais e criticamos todo mundo que conhecemos, julgamos a aparência do nosso corpo, ficamos excessivamente focados em nossos problemas, nos agarramos a objetos que possuímos com medo de perdê-los, nos sobrecarregamos com lugares aonde precisamos ir e ficamos preocupados com o tempo. Isso deixa pouco poder de processamento para prestar atenção nas mudanças que realmente queremos fazer e ir para dentro, observar e monitorar nossos pensamentos, comportamento e emoções. É difícil enfocar nossa realidade interna quando estamos excessivamente fixados em nosso mundo exterior. De modo geral, não conseguimos nos concentrar em nada senão nos três grandes, não conseguimos abrir a mente além das fronteiras de nosso foco estreito e ficamos obcecados com problemas em vez de pensar em soluções. Por quê? Requer tanto esforço se abstrair do externo e se voltar para dentro? Cérebro em beta alto não pode mudar de marcha facilmente para o reino imaginário de alfa. Nossos padrões de onda cerebral nos mantêm presos em todos esses elementos de nosso mundo exterior como se eles fossem reais. Quando você está preso em beta alto, a aprendizagem é difícil. Pouquíssimas informações novas que não sejam iguais à emoção que você está experimentando conseguem entrar em seu sistema nervoso. A verdade é a seguinte: os problemas que você está tão ocupado analisando não podem ser resolvidos dentro da emoção em que você faz a análise. Por quê? Não? Bem, sua análise está criando frequências cada vez mais altas de beta. Pensar nesse modo faz seu cérebro ter reações exageradas, ou você raciocina mal e pensa sem clareza. Em vista das emoções que o capturam, você está pensando no passado e tentando prever o próximo momento baseado no passado, e seu cérebro não consegue processar o momento presente. Não há espaço para o desconhecido aparecer no seu mundo. Você se sente separado do campo quântico e não consegue sequer cogitar novas possibilidades para suas circunstâncias. Seu cérebro não está no modo criativo e está fixado na sobrevivência, preocupado com os possíveis piores cenários. Mais uma vez, não será codificada muita informação no sistema que não seja igual ao daquele estado de emergência. Quando tudo parece uma crise, seu cérebro transforma a sobrevivência em prioridade, sem aprender ou criar. Não é hora de crescimento. É hora de sobrevivência e emergência. A resposta situa-se fora das emoções com que você está lutando e dos pensamentos que está analisando excessivamente, pois ambos continuam conectados ao seu passado, o familiar e o conhecido. Resolver seus problemas começa com ir além desses sentimentos familiares e substituir seu foco disperso nos três grandes por um modo de pensar mais ordenado. Os sinais incoerentes de beta alto produzem pensamentos dispersos.
Como você pode imaginar, quando o cérebro está em beta alto e você está processando informações sensoriais e envolvendo o ambiente, seu corpo e o tempo, essa atividade pode criar um pouco de caos. Junto com o entendimento de que os impulsos elétricos em seu cérebro ocorrem em certa quantidade, ciclos por segundo, também é importante estar ciente da qualidade do sinal. Assim como a discussão da criação quântica mostrou o quanto é vital enviar um sinal coerente até o campo para indicar o resultado futuro que você pretende, a coerência é essencial para seu pensamento e suas ondas cerebrais. Em qualquer momento em que você estiver na faixa de frequência beta, um dos três grandes terá mais da sua atenção. Se está pensando em atraso, sua ênfase está no tempo e esse pensamento está enviando uma onda de frequência mais alta através do seu neocórtex. Claro que você também está ciente do seu corpo e do seu ambiente, portanto, enviando impulsos eletromagnéticos relacionados a eles. Só que, no caso dos dois últimos, você está enviando padrões de onda diferentes através do neocórtex, com uma frequência mais baixa. Suas ondas cerebrais focadas no tempo poderiam ter o seguinte aspecto. Veja a imagem na tela. Suas ondas cerebrais focadas no ambiente poderiam ter o seguinte aspecto. Veja a imagem na tela. Suas ondas cerebrais focadas no corpo poderiam ter o seguinte aspecto. Veja a imagem na tela. Sua atenção fragmentada, causada por tentar enfocar simultaneamente os três grandes, produziria então um padrão de onda cerebral que poderia ter o seguinte aspecto. Veja a imagem na tela. Como você pode ver, esses três padrões diferentes reunidos durante o estresse produzem um sinal incoerente no modo beta alto. Se você tiver algo de parecido comigo, já teve experiências de quando este último desenho representa seus pensamentos dispersos. Quando estamos plugados em todas as três dimensões e ambiente, corpo e tempo, o cérebro tenta integrar suas frequências e padrões de onda variados. Isso exige uma enorme quantidade de tempo e de espaço do processador. Se conseguirmos eliminar nosso foco em qualquer um deles, os padrões emergentes serão mais coerentes, e seremos mais capazes de processá-los. Diferença entre um sinal coerente e um sinal incoerente. Veja a imagem na tela. Figura 8D. Na primeira figura, a energia é ordenada, organizada e rítmica. Quando a energia é extremamente sincrônica e padronizada, é profundamente mais poderosa. A luz emitida por um laser é um exemplo de ondas coerentes de energia movendo-se juntas em uníssono. Na segunda figura, os padrões de energia são caóticos, desintegrados e fora de fase. Um exemplo de sinal incoerente menos poderoso é a luz de uma lâmpada incandescente. Consciência, e não análise, permite a entrada no subconsciente. Eis aqui uma forma de saber se você está no estado beta e se está constantemente analisando, chamo isso de o estar na mente analítica. Você está em beta e não é capaz de entrar na mente subconsciente. A expressão paralisia por análise ou é apropriada aqui. Bem, é isso que acontece quando vivemos a maior parte da vida na faixa beta. A única hora em que não estamos em beta é quando dormimos, e nesse caso, estamos na faixa delta de atividade de onda cerebral. Agora você pode estar pensando, mas você disse que precisamos estar conscientes. Precisamos nos familiarizar com nossos pensamentos, sentimentos, padrões de resposta, etc. Isso não exige análise? Na verdade, a consciência pode existir fora da análise. Quando você está consciente,
Pode pensar, estou furioso. Quando está analisando, vai além dessa simples observação e adiciona por que essa página está demorando tanto para baixar? Quem desenhou esse site estúpido? Por quê? É que sempre que estou apressado, como agora em que estou tentando obter uma listagem de filmes, a conexão da internet é tão lenta? Consciência, como pretendo que seja praticada aqui, é simplesmente notar, observar um pensamento ou sentimento e ir adiante. Um modelo operacional de meditação. Agora que cobrimos alguns aspectos básicos sobre as ondas cerebrais em crianças e adultos, essa base fornecerá um modelo operacional. Veja as próximas 5 figuras, para ajudar a entender o processo meditativo. 25. Comecemos com a figura 8 e, graças a pesquisas com padrões de ondas cerebrais em crianças, sabemos que, ao nascer, estamos completamente nos domínios do subconsciente. Mente inicial. Veja a imagem na tela. Figura 8 e. Deixe este círculo representar a mente. Quando nascemos, temos uma mente totalmente subconsciente. A seguir examine a figura 8F. Os sinais de mais e menos representam como a mente de uma criança em desenvolvimento aprende com as identificações e associações positivas e negativas que dão origem a hábitos e comportamentos. Segue-se um exemplo de identificação positiva. Quando uma criança está com fome ou desconfortável, ela chora alto, fazendo um esforço para se comunicar a fim de obter atenção. Quando quem cuida dela responde alimentando ou trocando a fralda, a criança faz uma importante conexão entre seus mundos interno e externo. É preciso apenas algumas repetições antes de ela aprender a associar choro alto com ser alimentada ou ficar confortável. Isso se torna um comportamento. Um bom exemplo de uma associação negativa é quando uma criança de 2 anos encosta o dedo em um fogão quente. Ela aprende muito rapidamente a identificar o objeto que vê externamente e o fogão, com a dor que está sentindo internamente. Após algumas tentativas, aprende uma lição valiosa. Mente em desenvolvimento. Veja a imagem na tela. Figura 8F. Com o tempo, começamos a aprender por associação, pelas diferentes interações entre nosso mundo interno e externo por meio de nossos sentidos. Nos 2 exemplos, poderíamos dizer que, no momento em que a criança nota uma alteração química interna no corpo, o cérebro se anima e presta atenção ao que estava no ambiente externo e causou essa alteração, seja prazer ou dor. Esses tipos de identificações e associações começam a desenvolver lentamente muitos hábitos, habilidades e comportamentos. Como você aprendeu, em torno dos 6 ou 7 anos de idade, quando as ondas cerebrais mudam para alfa, a criança começa a desenvolver a mente analítica ou crítica. Para a maioria das crianças, o desenvolvimento da mente analítica normalmente termina entre os 7 e 12 anos de idade. A meditação leva da mente analítica para dentro do subconsciente. Na figura 8G, a linha no alto do círculo é a mente analítica, que atua como uma barreira para separar a mente consciente da subconsciente. Em adultos, essa mente crítica adora raciocinar, avaliar, antecipar, prever, comparar o que sabe com o que está aprendendo ou contrastar o conhecido e o desconhecido. Na maior parte dos casos, quando os adultos estão conscientes, suas mentes analíticas estão sempre trabalhando e, consequentemente, funcionando em algum domínio das ondas beta. Mente analítica. Veja a imagem na tela. Figura 8G. Entre os 6 e 7 anos de idade, a mente analítica começa a se formar. Ela atua como uma barreira separando a mente consciente da subconsciente, e seu desenvolvimento normalmente termina entre os 7 e os 12 anos de idade. Agora, veja a figura 8 horas.
Acima da linha que representa a mente analítica, está a mente consciente, que é 5% da mente total. É o local da lógica e do raciocínio, que contribui para nossa vontade, fé, intenções e habilidades criativas. A mente subconsciente, que constitui cerca de 95% de quem somos, consiste das identificações e associações positivas e negativas que dão origem aos hábitos e comportamentos. Mente consciente e mente subconsciente. Veja a imagem na tela. Figura 8 horas. A mente total é constituída de 5% de mente consciente e 95% de mente subconsciente. A mente consciente opera primariamente usando a lógica e o raciocínio, que fazem surgir nossa determinação, fé, habilidades criativas e intenções. A mente subconsciente compreende nossa miríade de identificações positivas e negativas, que dão origem aos hábitos, comportamentos, habilidades, crenças e percepções. A figura 8 ilustra o objetivo mais fundamental da meditação, representado pela seta ir além da mente analítica. Quando estamos nessa mente, não podemos realmente mudar. Podemos analisar nosso antigo eu, mas não podemos desinstalar os programas antigos e instalar novos. A meditação abre a porta entre as mentes consciente e subconsciente. Meditamos para acessar o sistema operacional do subconsciente, onde residem todos os hábitos e comportamentos indesejados, e para mudá-los para modos mais produtivos, que nos apoiem em nossa vida. Meditação e indo além da mente analítica. Veja a imagem na tela. Figura 8i. Um dos principais objetivos da meditação é ir além da mente consciente e acessar a mente subconsciente a fim de mudar hábitos, comportamentos, crenças, reações emocionais, atitudes e estados de ser inconscientes autodestrutivos. A meditação nos leva de beta para alfa e teta. Vamos examinar como você pode aprender a trocar de marcha e acessar outros estados de onda cerebral, de modo que possa ir além de sua associação com corpo, ambiente e tempo. Você pode naturalmente desacelerar a vigilância de alta velocidade do cérebro e do corpo e entrar em um padrão de ondas cerebrais mais relaxado, ordenado e sistematizado. Assim, é bastante possível alterar conscientemente suas ondas cerebrais do estado de beta alto para alfa e teta. Você pode se treinar para subir e descer na escala das ondas cerebrais. Ao fazer isso, você abre as portas para uma verdadeira mudança pessoal. Você ultrapassa o tipo comum de pensamento alimentado pelas reações desencadeadas pelo modo de sobrevivência. Você entra no domínio da mente subconsciente. Durante a meditação, você transcende os sentimentos do corpo, não fica mais à mercê do ambiente e perde a noção do tempo. Esquece de si mesmo como uma identidade. Quando fecha os olhos, o input do mundo externo é reduzido, e seu neocórtex tem menos coisas para pensar e analisar. Como resultado, a mente analítica começa a se acalmar, e a atividade elétrica no neocórtex é reduzida. Então, quando você calmamente presta atenção, se concentra e foca de forma relaxada, automaticamente ativa o lobo frontal, o que reduz os disparos sinápticos no restante do neocórtex. Portanto, você diminui o volume nos circuitos do cérebro que processam tempo e espaço. Isso permite as ondas cerebrais desacelerarem naturalmente para alfa. Você está migrando de um estado de sobrevivência para um estado mais criativo, e seu cérebro naturalmente se recalibra para um padrão de ondas cerebrais mais ordenadas e coerentes. Uma das últimas etapas da meditação, se você continuar praticando, é migrar para a frequência de onda teta, quando seu corpo está adormecido, mas sua mente está desperta. Essa é uma terra mágica. Você atinge um sistema mais profundo do subconsciente e é capaz de mudar
imediatamente as associações negativas para outras mais positivas. É importante lembrar que, se você condicionou o corpo a se tornar a mente, seu corpo está de certa forma adormecido enquanto sua mente está desperta, dá para dizer que não há mais resistência do corpo-mente. Em Teta, o corpo não está mais no controle, e você está livre para sonhar. Mudar programas subconscientes e finalmente criar a partir de um local totalmente desobstruído. Quando o corpo não está mais gerindo a mente, o funcionário não é mais o patrão, e você trabalha em um reino de poder verdadeiro. Você é como uma criança novamente, entrando no reino dos céus. Dormir, talvez descer, depois subir a escada naturalmente. Quando você vai dormir, passa pelo espectro dos estados de ondas cerebrais, de beta para alfa, teta e delta. De modo similar, quando acorda pela manhã, naturalmente vai de delta para teta, alfa e beta, retornando à atenção consciente. Quando volta do submundo e recobre os sentidos, você se lembra de quem é, dos problemas de sua vida, da pessoa dormindo ao seu lado, da casa que possui, de onde mora e pronto. Por associação, você está de volta a beta como o mesmo você. Algumas pessoas despencam rapidamente por esses níveis, como uma bola de aço caindo do topo de um edifício. Seus corpos estão tão fatigados que a progressão natural escada abaixo rumo aos estados subconscientes acontece rápido demais. Outras não conseguem trocar as marchas para descer a escada naturalmente até o sono. Estão excessivamente focadas nas sugestões que reforçam seus estados emocionais e mentais viciantes. Ficam insones e podem tomar medicamentos para alterar o cérebro e sedar o corpo quimicamente. De uma forma ou de outra, problemas no sono podem indicar que cérebro e mente estão fora de sintonia. As melhores horas para meditar de manhã e à noite, quando a porta para o subconsciente se abre. Como resultado das alterações diárias normais na química cerebral, de forma alternada, o cérebro produz serotonina, essencialmente um neurotransmissor diurno que o deixa alerta, e melatonina, o neurotransmissor noturno que começa a relaxá-lo para o sono. Há dois momentos em que a porta para a mente subconsciente se abre e quando você vai para a cama à noite e quando acorda pela manhã. Por isso, é uma boa ideia meditar pela manhã ou à noite, pois será mais fácil deslizar para um estado alfa ou teta. Gosto de acordar cedo para começar o processo, pois, embora ainda esteja meio que sonhando, ainda estou em alfa também. Pessoalmente, prefiro criar a partir de uma tábua rasa. Outros preferem tarde da noite. Sabem que o corpo, que estava no controle durante o dia, agora está muito cansado para o ser ou a mente. Podem criar sem qualquer esforço, prolongando a fase alfa e até entrando em teta enquanto ainda estão despertos. A meditação no meio do dia pode ser difícil, especialmente se você trabalha em um escritório movimentado, cuida de uma casa com crianças que exigem atenção total ou está envolvido em atividades que requerem concentração intensificada. Nessas horas, você pode estar no meio de beta alto, e isso pode exigir mais esforço para passar pela porta. Função de ondas cerebrais. Veja a imagem na tela. Figura 8J. Este diagrama mostra como nossas funções de ondas cerebrais movem-se do estado de atividade mais alto e rápido, beta, para o estado mais baixo e lento, delta. Repare que alfa serve de ponte entre a mente consciente e a subconsciente. Quanto mais baixas e lentas as ondas cerebrais, mais você está na mente subconsciente, quanto mais altas e rápidas as ondas cerebrais, mais você está na mente consciente. Assumindo o controle do progresso na meditação. Práticas contemplativas interiores retreinam a mente, o corpo e o cérebro para estar presentes em vez de se estressarem por antecipação por algum evento futuro com o qual você está obcecado. A meditação também
Levanta a âncora do sistema corpo-mente no passado e liberta das emoções que mantém você preso à vida com que está familiarizado. O objetivo na meditação é cair como uma pena do topo de um prédio, de forma lenta e estável. Você primeiro treina para fazer seu corpo relaxar, mas mantém a mente focada. Quando começa a dominar essa habilidade, o objetivo final é deixar o corpo adormecer enquanto sua mente permanece desperta ou ativa. A progressão é a seguinte: se a consciência desperta é beta, de baixo a alto, dependendo de seus níveis de estresse, quando você, com a coluna ereta, fecha os olhos, faz uma série de respirações conscientes e se volta para o interior, naturalmente sai do sistema nervoso simpático para o parasimpático. Sai da fisiologia do sistema de proteção de emergência. Luta, medo, fuga, para o sistema de proteção interna de construção de projetos de longo prazo, crescimento e reparo. À medida que o corpo relaxa, seus padrões de ondas cerebrais naturalmente começam a migrar para a alfa. Se feita de forma apropriada, a meditação altera seu cérebro para um padrão de onda mais coerente e ordenado. Você sai do foco nos três grandes para o estado sem corpo, sem coisa e sem tempo. Você começa a se sentir conectado, inteiro e equilibrado e experimenta emoções elevadas, mais saudáveis de confiança, alegria e inspiração, orquestrando a coerência. Se nossa definição de mente é o cérebro em ação ou a atividade do cérebro, quando processa diferentes fluxos de consciência, então a meditação naturalmente produz estados mentais mais coerentes e sincronizados. 26. Por outro lado, quando o cérebro está estressado, sua atividade elétrica é como a de uma orquestra inteira de instrumentos musicais tocando mal. A mente estará fora de ritmo, desequilibrada e desafinada. Sua função é tocar uma obra-prima. Se você persevera com esse bando de membros desordenados e presunçosos que pensam que seus instrumentos musicais individuais precisam ser ouvidos acima de todos os demais, e se insiste que toquem juntos e sigam sua batuta, chegará um momento em que eles se renderão a você como regente e tocarão como uma equipe. Esse é o momento em que as ondas cerebrais ficam mais sincronizadas, mudando de beta para alfa e teta. Mais circuitos individuais começam a se comunicar de modo ordenado e processam uma mente mais coerente. Sua atenção sai do estado limitado, excessivamente focado, obsessivo, compartimentado, com pensamentos de sobrevivência, migrando para pensamentos mais abertos, relaxados, holísticos, presentes, ordenados, criativos e simples. Esse é o estado de ser natural em que deveríamos viver. Dê uma olhada na coerência ou no que também é chamado de sincronia, o estado em que o cérebro trabalha em harmonia. Pense da seguinte forma: no que se sincroniza em conjunto, une-se em conjunto. Diferença entre ondas cerebrais coerentes e incoerentes. Veja a imagem na tela. Figura 8K. Na primeira ilustração, o cérebro está equilibrado e altamente integrado. Diversas áreas diferentes estão sincronizadas, formando uma comunidade mais ordenada e holística de redes neurais trabalhando juntas. Na segunda ilustração, o cérebro está desordenado e desequilibrado. Muitos dos vários compartimentos não estão trabalhando em equipe, e o cérebro, consequentemente, está adoentado e desintegrado. O cérebro coerente prepara o terreno para a cura. O novo sinal ordenado e sincronizado do cérebro para o corpo organiza os diversos sistemas em homeostase e o sistema cardiovascular, digestivo, imune e todos os demais entram em coerência. Quando o sistema nervoso se recalibra, toda a enorme quantidade de energia que era necessária para sobrevivência agora pode ser utilizada para a criação. O corpo começa a se curar. Por exemplo, José, um dos participantes de meus seminários, contou sobre uma das primeiras vezes em que praticou meditação, quando tinha
Cerca de 20 anos. Naquela época ele tinha 10 verrugas do tamanho de azeitonas na mão esquerda. Ficava tão constrangido que muitas vezes escondia a mão no bolso. Um dia José ganhou um livro sobre meditação. O livro instruía a simplesmente focar na respiração e permitir que a mente se expandisse para além das barreiras do corpo. Certa noite, antes de dormir, ele decidiu tentar o processo. Em questão de minutos, saiu de um estado contraído, excessivamente focado, para um estado aberto, expandido e focado. Quando ele abandonou a personalidade costumeira e se tornou algo diferente de seus pensamentos e sentimentos típicos, saiu dos habituais padrões aleatórios de pensamento dirigidos pelo ego familiar e foi para uma noção expandida de eu. Quando isso ocorreu, alguma coisa mudou. Na manhã seguinte, quando José acordou, todas as verrugas tinham desaparecido completamente. Chocado e super feliz, ele procurou vestígios delas nos lençóis, mas não conseguiu encontrar. Ele não sabia para onde as verrugas tinham ido. Disse a ele que elas haviam retornado para o campo quântico de onde provinham. Sugeri que a inteligência universal que mantém a ordem em seu corpo naturalmente havia feito o que sempre faz. Criado mais ordem a fim de refletir uma mente mais coerente. Quando a nova mente coerente e subjetiva de José correspondeu à mente superior coerente e objetiva, esse grande poder interno promoveu a cura. Tudo isso aconteceu porque, quando José saiu do caminho e migrou para o estado sem corpo, sem coisa e fora do tempo, e quando se esqueceu de si, seu foco saiu da desordem sustentada para a ordem sustentada. Da sobrevivência para a criação, da contração para a expansão, da incoerência para a coerência. A consciência ilimitada então restaurou a ordem em seu corpo, e ele foi curado. Meditação mais ação na trajetória de uma mulher para fora do estado de carência. Em meus workshops, frequentemente peço aos participantes que compartilhem suas histórias surpreendentes de mudança de vida. Monique, uma terapeuta de Montreal, Quebec, descreveu sua experiência notável. Na maior parte da vida adulta, Monique havia vivido inconscientemente em um estado quase constante de carência. Sem dinheiro suficiente. Sem energia suficiente. Sem tempo suficiente para fazer as coisas que queria. Agora estava passando por uma fase particularmente difícil, o aluguel de sua sala comercial havia subido consideravelmente, a casa dela não poderia acomodar o espaço de trabalho, ela e o marido não tinham condições de mandar o filho para a faculdade que ele queria, a lavadora de roupas precisava ser substituída, e a economia instável havia forçado vários de seus clientes a interromper o tratamento. Um dia, enquanto fazia a meditação que você vai aprender neste livro e ponderava sobre suas escolhas pessoais, Monique concluiu que não podia continuar fazendo o que normalmente fazia e se encolher e esperar a tempestade passar com uma mentalidade pseudopositiva de "ai de mim". Mas as coisas poderiam ser piores. Ela reconheceu que sempre tomara decisões ou buscará soluções de problemas a partir de uma perspectiva de carência, e carência de tempo, de dinheiro e de energia. Havia memorizado esse estado de ser, a carência tornará-se sua personalidade. Epítome da inércia, ela tendia ao deixar as coisas se acomodarem por si. Ironicamente, Monique trabalhava com seus clientes para que superassem essas mesmas características e fossem mais proativos e menos reativos. Com grande determinação, ela decidiu mudar sua personalidade. Não mais deixaria a vida passar por cima dela nem permitiria que as coisas simplesmente acontecessem. A seguir, Monique criou um modelo de quem queria ser, como queria pensar e o que queria sentir. Imaginou-se como uma mulher que fazia todas as suas escolhas com abundância de energia,
tempo e dinheiro. Mas, importante, seu objetivo de se tornar essa pessoa era firme, e sua visão precisa. Ela sabia quem não queria mais ser e tinha planos definidos para como seu novo eu pensaria, sentiria e se comportaria. Quando tomamos uma decisão firme e temos a clara intenção de como será a nossa nova realidade, a clareza e a coerência desses pensamentos produzem emoções correspondentes. Como resultado, nossa química interna muda, nossa composição neurológica é alterada, podamos antigas conexões sinápticas e fazemos brotar novas, e até expressamos nosso código genético de modo diferente. Monique começou a viver a vida a partir da perspectiva de alguém que tinha bastante dinheiro, energia em abundância e cujas necessidades eram todas atendidas. Sentia-se maravilhosa. Com certeza nem todos os problemas do seu catálogo de preocupações haviam desaparecido, mas ela estava ficando melhor por viver com uma mentalidade diferente. Várias semanas depois de ter tomado sua decisão firme, Monique estava trabalhando com a última cliente do dia. A mulher, que havia crescido na França, recordou que todos os meses seus pais compravam um bilhete da loteria francesa, tradição que ela mantinha. Ao dirigir para casa naquela noite, Monique não estava pensando na loteria. Nunca havia jogado, acreditando que, com seus limitados recursos financeiros, um gasto desses era frívolo. Parou para abastecer o carro e, ao entrar na loja do posto para pagar, no balcão havia cartões de vários jogos de loteria. No impulso, reconhecendo que a nova Monique, que vivia em abundância, tinha recursos para tentar a sorte, comprou um bilhete. Monique parou em uma pizzaria local para pegar o jantar daquela noite. E ao chegar em casa a loteria havia saído de sua mente. Ao pegar a pizza, descobriu que a gordura havia encharcado a caixa, grudado o bilhete de loteria e manchado o assento de passageiro. Colocou a caixa na mesa de jantar, com o ticket junto. Disse à família para começar a comer sem ela. Que iria para a garagem tratar da mancha de gordura. Enquanto limpava o banco do carro, seu marido veio correndo. Você não vai acreditar. Seu bilhete de loteria foi sorteado. Bem, você há de lembrar que, quando o campo quântico responde, o faz de um modo que não se poderia prever. Talvez você esteja pensando. Claro, ela ganhou uma fortuna e viveu feliz desde então. Não exatamente. Monique ganhou $53.000. Ficou feliz. Atonita é uma palavra mais apropriada. O casal devia exatos $53.000 no cartão de crédito e no financiamento do carro. Monique transmitiu seu entusiasmo ao contar essa história, mas astutamente admitiu que na próxima ocasião, em vez de manter a intenção de que todas as suas necessidades fossem atendidas, iria imaginar que fossem atendidas e algo mais. O que a história de Monique ilustra é o poder de criar um novo estado de ser. Ela não conseguiria fazer isso apenas imaginando que era uma nova pessoa, ou ela teve de colocar o novo eu em ação. A antiga Monique não teria comprado um bilhete de loteria ou sua nova personalidade alinhou seu comportamento com o objetivo, e o campo respondeu de modo inteiramente inesperado, se bem que perfeitamente apropriado. Como Monique desenvolveu uma nova personalidade que agarrava oportunidades e agia de um jeito diferente, ela experimentou novos e melhores resultados em sua vida. Nova personalidade, nova realidade. Pessoal. É claro que você não precisa ganhar na loteria para mudar sua vida. Mas deve tomar a decisão de parar de ser seu antigo eu, entrar no sistema operacional que aloja os programas inconscientes e então formular um projeto claro de um novo eu. O cérebro coerente, levando-o para a rua. Antes de fechar este capítulo, quero trazer um tópico que mencionei em
Evolve Your Brain e monges budistas estudados na Universidade de Wisconsin, em Madison. Esses os supermeditadores só conseguiam entrar num estado de ondas cerebrais coerentes bem além do que a maioria de nós consegue. Quando meditavam sobre pensamentos de amor, bondade e compaixão, a coerência do sinal que emitiam era praticamente fora de série. Durante o estudo, os monges meditavam todas as manhãs enquanto os pesquisadores monitoravam a atividade de suas ondas cerebrais. Depois disso, os monges iam para o campus e para a cidade fazer o que quisessem. Visitar museus, ir a lojas, qualquer coisa. Depois de retornar para o centro de pesquisa, passavam por varreduras cerebrais novamente, mas sem meditar. Surpreendentemente, apesar de não meditarem ao longo do dia e de estarem submetidos aos sinais caóticos e incoerentes a que o mundo exterior nos expõe, eles mantinham os padrões cerebrais coerentes que haviam alcançado na meditação. 27. Quando enfrenta a profusão e a confusão de estímulos produzidos pelo mundo externo, a maioria de nós recua para o modo de sobrevivência e produz as substâncias químicas do estresse. Essas reações de estresse são como desreguladores que embaralham os sinais cerebrais. Nosso objetivo é nos tornarmos parecidos com os monges. Se conseguirmos produzir padrões de sinais coerentes e ondas sincrônicas, e dia após dia, descobriremos que a coerência do sinal se manifesta em algo tangível. Se, como aqueles monges, você com o tempo consegue criar coerência interna repetidamente, também pode ir para o ambiente externo e não mais sofrer os efeitos autolimitantes dos estímulos desreguladores. Por causa disso, não vai experimentar as reações reflexas que anteriormente o forçavam a retornar ao antigo eu familiar que você tanto quer mudar. Persistindo na meditação e criando coerência interna, você não apenas remove uma porção de condições físicas negativas que molestam seu corpo, como também consegue progredir rumo ao eu ideal que visualizou. Sua coerência interna pode combater estados emocionais de reações negativas e permitir que você desmemorize os comportamentos, pensamentos e sentimentos que os constituem. Quando você atinge um estado neutro vazio, é bem mais fácil se engajar em um estado intensificado como a compaixão, ou é mais fácil implementar alegria, amor ou gratidão puros ou qualquer um dos estados emocionais elevados. Isso porque essas emoções já são profundamente coerentes. E, quando avança pelo processo meditativo e produz um estado de onda cerebral que reflete essa pureza, você começa a dominar o corpo, o ambiente e o tempo que outrora produziam seus estados emocionais autolimitantes. Eles não mais o controlam, é você que os controla. Tendo incorporado o conhecimento, você está preparado para a experiência. Agora você está equipado com o conhecimento necessário para avançar para a meditação discutida na parte 3ª, com pleno entendimento do que estará fazendo e por quê. Lembre-se de que o conhecimento é o precursor da experiência. Todas as informações que você leu foram colocadas aqui a fim de prepará-lo para uma experiência. Quando aprender a meditar e aplicar isso à sua vida, você deve começar a ver retorno. Na sessão que se segue, você aprenderá a colocar tudo isso em prática e a começar a fazer mudanças mensuráveis em qualquer área de sua vida. Isso me faz lembrar a jornada em 2 estágios que vários alpinistas empreendem quando sobem o Monte Rainier, no estado de Washington. Um dos vulcões mais altos do país, 4,4 mil metros de altitude. Deixando os carros no Paradise Jackson Visitor Center, 1,6 mil metros, primeiro. Fazem uma trilha até Camp Muir, 3 mil metros. A parada nesse acampamento base oferece a eles a oportunidade de rever todo o terreno que cobriram, avaliar o que aprenderam com a preparação e a experiência da caminhada, receber treinamento prático adicional e descansar durante a
Noite. Essa visão geral pode fazer toda a diferença quando empreenderem a subida até o majestoso pico do Rainier. O conhecimento que você adquiriu permitiu subir até aqui. Agora você está preparado para aplicar tudo o que aprendeu. E a sabedoria recém-adquirida deve inspirá-lo a avançar para a parte terceira, onde pode dominar as habilidades para mudar sua mente e, com isso, sua vida. Assim, convido-o para fazer uma breve pausa, olhar e valorizar toda informação adquirida nas partes e segunda e, se necessário, revisar quaisquer áreas que considere importantes e então juntar-se a mim na preparação final para a jornada meditativa rumo ao seu cume pessoal.